uma outra decisão importante e cuidado que se deve ter na hora de fazer o projeto de uma arquitetura segura de um software é pensar na minimização de dados. Isso significa que o sistema deve coletar e expor somente aqueles dados que são necessários para cada finalidade. Inclusive, isso tem respaldo na Lei Geral de Proteção de Dados, que ela, inclusive, coloca que para que você use um dado de uma pessoa, essa pessoa ela tem que dar o consentimento e você tem que, inclusive, deixar explícito qual que é a finalidade do uso daquele dado, tá? Mas para além da Lei Geral de Proteção de Dados, isso também ajuda, né, na hora de você fazer o seu próprio projeto de software seguro. Então, pessoal, pensando no caso da turma, né, do nosso sistema de matrículas, né, quando o sistema permite que o usuário final, um aluno, ele vá consultar uma turma, o estudante talvez ele precise visualizar o nome da disciplina, o código da turma, qual é o professor, qual é o horário, qual é o número da sala, daquelas aulas daquele semestre, qual é o número de vagas, quais são os pré-requisitos. Então, tudo isso é importante. Agora, ele não tem porquê e não deve ter acesso a dados como o CPF dos colegas, observações pessoais do professor, informações administrativas que não são de respeito ao aluno, identificadores internos que são desnecessários e dados que são completos de outros estudantes, para além do CPF, por exemplo, nem o nome completo ele precisa saber naquele momento, né? Em algum momento ele já pode ter acesso a esse nome, mas não é algo que via sistema ele deveria ter acesso, né? Não precisa saber o nome da pessoa que está matriculada numa disciplina, ele precisa saber quantas vagas tem e se ainda tem vaga para ele. Então, outras justificativas sigilosas, daqui a pouco de outros alunos, tudo isso não deve ter acesso, né, àquele estudante que não está legalmente interessado naquela informação. Então, a minimização de dados, não só na hora de coletar, mas também na hora de expor, é bastante importante. Tá? Então, da mesma forma, o professor que poderia daqui a pouco usar o sistema para consultar uma lista de estudantes da sua própria turma, não deveria acessar o histórico completo de todos os campos, informações financeiras do estudante ou da instituição, caso seja uma instituição privada, ou dados de outras turmas que não são dele mesmo, né? Processo administrativo sem relação com a sua função, tudo isso o professor também não deveria ter acesso. Então, a arquitetura ela deve filtrar tudo isso no servidor. Muitas vezes o desenvolvedor ele pensa em desenhar a telinha do usuário de uma maneira que não apareça essas coisas. Só que quando a gente fala de arquitetura segura, pessoal, vocês têm que entender que aquela tela, né, o front-end que vocês fazem, ele não limita o acesso ao que está no back-end. Qualquer pessoa poderia colocar funções maliciosas usando JavaScript, por exemplo, e a partir daí fazer consultas indevidas. Ou mesmo implementar seu próprio front-end com funcionalidades extras que consulte, altere e manipule o seu servidor. Então, a mensagem principal aqui é que você tem que ter no servidor esse controle de minimização de exposição de dados. Tá? Isso. Então, essa questão de menos ser mais, né, está bastante presente quando a gente faz software seguro. Por exemplo, no princípio do menor privilégio, onde cada um dos usuários ou componentes do sistema deve ter acesso limitado somente àquilo que ele realmente precisa ter acesso. O estudante ele pode consultar as suas ofertas que estão disponíveis para si mesmo, pode solicitar sua própria matrícula, pode cancelar sua própria solicitação dentro das regras, né? Pode acompanhar sua posição numa lista de espera, por exemplo, acompanhar consultar comprovantes também, ele pode fazer tudo que está associado ao papel dele naquele sistema. Agora, ele não pode alterar o número de vagas da disciplina, não pode modificar pré-requisitos, não pode aprovar sua própria exceção. Então, esse tipo de coisa não faz sentido, né, que um usuário estudante tenha esse privilégio. Tá? Então, lembra, não estou falando da interface gráfica, estou falando de privilégios validados no servidor para que o estudante só faça o que ele realmente precisa fazer. E não é só o estudante, pessoal, todos os usuários e componentes precisam ter esse tipo de controle. O professor, por exemplo, ele pode consultar as turmas que ele atua, ele deve visualizar estudantes que estão matriculados em suas turmas, ele deve acessar informações necessárias à atividade docente, né? Agora, ele não deve, somente por ser um professor, alterar a matrícula de qualquer estudante, modificar o número de vagas de qualquer disciplina, modificar regras curriculares no sistema diretamente, exceto se ele for eventualmente um coordenador ou alguém que realmente está com aquele acesso. E aí percebam que entre professor e coordenador também dá para fazer uma divisão de privilégios, tá? A secretaria acadêmica também, ela pode executar algumas operações administrativas, como, por exemplo, consultar solicitações, corrigir erros, processar documento, efetivar operações, apoiar estudantes. Agora, o que ela não pode fazer é
tudo que está fora dos limites de uma coordenação acadêmica. Daqui a pouco, somente a coordenação ela vai ter acesso a analisar as sessões, e não a secretaria, autorizar determinadas solicitações, quem autoriza pode ser a coordenação, então a secretaria não precisa ter acesso ao sistema para lançar aquele tipo de informação, que somente o coordenador poderia, alterar algum campo-chave, né, de configuração no sistema, daqui a pouco isso é uma atribuição específica somente para alguém que dá o suporte ao sistema. Então, pessoal, o princípio do privilégio mínimo é o que você tem que considerar no escopo também do sistema de vocês. Inclusive, quando nós falamos de acesso técnico, né, para um usuário de admin, um usuário de suporte técnico, você tem que entender que esses usuários, muitas vezes, eles vão ter uma capacidade de mudar muitas coisas mais livremente, mas precisa ficar claro também que manutenção técnica não deve significar automaticamente autoridade acadêmica. Então, mesmo que seja um usuário autorizado a fazer operações técnicas, precisa se manter a auditoria, os logs, essa pessoa ainda precisa ter permissão para alterar determinadas informações. Então, é importante que o próprio sistema, na sua arquitetura segura, preveja tudo isso. E um princípio bastante importante também é a negação por padrão. Né? Sabe quando você vai pedir para sair para sua mãe e você sabe que ela vai dizer que não antes de mais nada, até você justificar e tentar uma sessão? É mais ou menos parecido, né? Então você vai dizer basicamente assim, olha, nesse tema acadêmico, toda operação ela deve ser bloqueada até que exista uma permissão explícita para que ela seja acessada. Tá? Então considere, por exemplo, uma nova funcionalidade. Vou implementar aqui a funcionalidade de aumentar vagas de uma turma. Quem pode utilizar? No modelo mais permissivo, né, a função poderia ficar disponível para vários perfis até que alguém configure as restrições. Mas o mais interessante não é deixar livre e disponível para todo mundo até que alguém proíba aquele acesso. Quando a gente fala de não por padrão, né, de negação por padrão, aquelas funcionalidades mais críticas, especialmente, elas devem ser por padrão negadas, por exemplo, para estudantes, professores que não têm acesso específico para aquela alteração de número de vagas. A secretaria não poderia fazer, salvo houvesse, né, ou salvo haja, uma atribuição formal daquele funcionário estar apto a alterar o número de vagas. Daqui a pouco, somente, realmente, o perfil da coordenação poderia mudar aquele campinho de número de vagas, tá? Então, tudo isso vale também para acesso de APIs, acesso de relatórios, funções recém-criadas que não devem também automaticamente herdar um acesso mais amplo. Tudo que for feito de novo e pode ter riscos, deve ser liberado aos poucos. Por padrão, nega acesso para todo mundo. Conforme necessário, aí sim, configura os papéis para que aquele tipo de papel tenha acesso conforme necessário. E para garantir muitos desses princípios que eu falei até agora, nós temos outra coisa importante que se chama princípio da medição completa. A medição completa, ela assume basicamente que não basta que o usuário esteja logado, ele precisa sim estar autorizado a fazer alguma coisa. Isso não é simplesmente sobre identidades. Nós precisamos verificar, né, e quando eu falo nós, na prática é o sistema, é o back-end, é o servidor, ele precisa verificar quem que está realizando uma ação. Né? Se a ação, por exemplo, é cancelar uma matrícula, eu tenho que ver a quem pertence essa matrícula. O período atual permite cancelamento? O período permite cancelamento, ok, mas o usuário ele possui um perfil de autorização para poder cancelar uma matrícula naquele período? Há alguma condição especial que tem que ser verificada? A operação exige justificativa? A matrícula está em estado cancelável? Todo esse tipo de coisa precisa ser considerado. Não é só ver se o usuário é o Silvio, se o Silvio é aluno. Não. Eu tenho que ver se todas essas alterações estão dentro das regras que o meu sistema foi implementado, né, para cumprir. Então, o sistema precisa verificar se o próprio estudante está constando seus próprios dados, se o servidor está autorizado, né, ele tem uma finalidade legítima para aquela operação que ele está sendo solicitado a executar, se um professor realmente tem necessidade e permissão para fazer determinada operação e se o acesso, né, deve ser registrado. Então, essa questão é importante, tá? O acesso, ele precisa ser registrado de tudo. Tudo que foi modificado, tudo que foi alterado, precisa ser auditável, tá? Não é só proteger botões da interface, como eu já falei antes, né? Eu preciso realmente permitir que o componente responsável por fazer as operações poder efetivar isso no banco de dados, que geralmente é o back-end, né? Ou seja, quem controla o recurso, ele tem que fazer essas verificações, tá? E aí, é importante que
inspirado no que eu acabei de falar para vocês também, nós temos aí a separação de responsabilidades. Então, operações acadêmicas sensíveis, elas vão exigir uma separação bem definida de funções, né? Então, quem que pode criar uma turma? Quem que pode aumentar as vagas? Quem que pode matricular qualquer estudante? Tudo isso aí é geralmente pessoas que não são o próprio estudante, tá? Então, isso tem muito poder. Se eu deixasse só um usuário admin fazer tudo isso, e desse essa senha do admin para todo mundo, percebe quanto poder essa pessoa, né? Esse todo mundo, na verdade, quando eu falo todo mundo da secretaria, por exemplo. Imagina quanto poder essa pessoa ou essas pessoas teriam ao mesmo tempo, sem ao mesmo eu conseguir depois fazer uma rastreabilidade do que está acontecendo e de quem exatamente fez determinada operação. Tá? Então é por isso que eu preciso separar a responsabilidade. Se a secretaria ela registra uma solicitação excepcional, eu preciso daqui a pouco ter um acesso de coordenação analisando. Eu preciso ter um sistema que executa a decisão e eu preciso também ter uma auditoria que registra quais são os participantes envolvidos nessa operação. Tá? Nenhum deles pode apagar a evidência, nem o próprio sistema, nem a secretaria, nem a coordenação, ninguém pode deixar de registrar. Tá? Então, é a mesma coisa se eu for pegar um exemplo de mudança de pré-requisito, né? Pensando no meu sistema de matrículas. Essa alteração ela não deveria ser tratada como uma edição comum de cadastro. Né? Como é que eu simplesmente vou mudar um pré-requisito? Isso aí ela geralmente vai exigir um perfil bem específico, né, que está ligado a normativas, vai exigir uma justificativa, eventualmente uma aprovação, uma vigência definida, né? Às vezes pode ser que essa alteração ela não seja definitiva, e por fim precisa ter o histórico dessa mudança, tá? Então é bom pensar, pessoal, todo esse conjunto de estratégias, né, para o sistema de vocês também. E tem mais uma que eu vou falar agora, que se chama defesa em profundidade. A defesa em profundidade, ela significa que nós não dependemos apenas de uma barreira para estarmos realmente seguros. Nós temos que ter, na verdade, camadas de segurança. Para proteger uma operação administrativa, nós podemos combinar, por exemplo, do início, né, uma autenticação institucional. Tem login e senha. Ok, eu poderia também ter uma autenticação de múltiplos fatores para alguns perfis privilegiados. Eventualmente eu não vou querer que o aluno necessariamente fique fazendo reconhecimento facial, mas quando alguém for lá fazer uma solicitação de matrícula excepcional ou cancelar uma matrícula, confirma com tua digital, confirma com reconhecimento facial, entendeu? Mais ou menos quando você pede empréstimo no banco. Se você quer fazer um Pix de R$ 10 para pagar o grão doce que você comprou, não precisa de você fazer um reconhecimento facial, pelo menos não deveria, né? Agora, se você fazer um empréstimo de R$ 50.000, por que não fazer um reconhecimento facial? A mesma coisa você tem que pensar no sistema de vocês, a mesma coisa eu estou pensando no meu sistema de matrícula. Então, quando a gente fala de separação de responsabilidades, nós temos também esse tipo de controle. Tá? Então, nós temos autorização por função, nós temos autorização sobre o recurso, né? Ou seja, quem está associado a uma função está autorizado a fazer essa função, quem está associado a um recurso pode monitorar ou alterar aquele recurso. Eu posso ter validações nas regras acadêmicas no meu sistema, né? E eventualmente eu posso até exigir uma nova autenticação, e muitas vezes essa nova autenticação pode exigir 2 fatores de autenticação, né, para uma operação mais crítica. Eu posso pedir, então, que isso tudo aconteça, mas eu tenho que ter auditoria, como eu já falei para vocês. Eu tenho que ter implementação de monitoramento. Se algo estranho for feito, eu preciso monitorar e notificar responsáveis. Eu preciso gerar alertas. Eu preciso permitir, então, uma revisão posterior. Tá? Então, imagine que a senha do servidor da secretaria seja roubada. Com apenas uma senha, o atacante poderia assumir o perfil e, se não tiver a segurança em profundidade, seria bastante complicado. Agora, se ele tiver uma defesa em profundidade, a segunda barreira que nós fizemos, né, que além do usuário e senha, ele precisa fazer um reconhecimento facial, por exemplo, então essa segunda autenticação, né, esse segundo fator de autenticação, já seria o suficiente para impedir, né, que essa pessoa que roubou a senha conseguisse fazer alguma coisa. Além disso, o dispositivo em comum ele pode gerar um alerta. Opa, tem um dispositivo novo aqui, esse dispositivo nunca fez login antes, estou tentando fazer login agora, mesmo que não consiga fazer o segundo login, né, eu vou gerar um alerta. As permissões, elas podem limitar as operações. Daqui a pouco eu posso até, inclusive, cancelar aquela senha daquela secretaria, aquele servidor da secretaria que perdeu sua senha, né? Posso cancelar aquela senha para que outras pessoas não tenham acesso a ela e a secretária depois ela faça uma nova senha. Essas exceções também elas exigem, então, algumas aprovações. As atividades em massa elas podem gerar detecção. Eu posso ter auditoria preservando as evidências, então, que vai me ajudar depois a identificar o que aconteceu, de que forma isso
vazou, ou pelo menos eu posso saber aonde que estava a pessoa tentando logar, se eu tiver dados que identifiquem o usuário enquanto ele faz operações. Tá? E as sessões devem ser revogadas porque elas foram, então, comprometidas, e aí o sistema vai conseguir, então, ter uma falha de segurança mais segura, porque por mais que alguém descobriu uma senha, foi limitado o que o usuário malicioso ali, ou a pessoa que roubou a senha, conseguiu fazer. Tá? Então, isso está diretamente ligado ao que a gente chama de falha de forma segura. A falha de forma segura é isso, é quando o sistema de matrículas ele precisa definir um comportamento diante das suas falhas. Né? Não só nesse caso de alguém roubar uma senha, mas imagina que o histórico acadêmico está indisponível, por exemplo. Né? O que eu faço? Sem histórico eu não consigo confirmar pré-requisitos. E aí, eu vou deixar então o estudante se matricular sem verificar? Não. Por padrão, né? Lembra do não por padrão? Por padrão eu vou negar, não vou deixar ele fazer a matrícula até que consiga verificar. Então eu posso daqui a pouco registrar a solicitação dele para não deixar ele também travado ali, mas registrar como pendente aquela solicitação. Informar que a validação ela não pode ser concluída, né? Então eu não vou provar, mas vai ficar como pendente. Quando o serviço voltar, eu posso reprocessar até mesmo de forma automatizada, para não precisar de um usuário ali precisar refazer aquilo manualmente, tá? Então, isso vai evitar prejudicar a posição do estudante conforme a regra institucional. Então, percebo que é interessante eu pensar em como é que eu falho de maneira segura. Às vezes, basta eu salvar a informação da maneira que ela está e depois fazer um processamento posterior, caso naquele momento algum serviço esteja disponível, né? Outro caso, imagine que o sistema diminuiu uma vaga, mas falha antes de registrar uma matrícula, né? Ou seja, ele descontou a vaga do estudante, mas não conseguiu fazer com que aquele estudante fosse matriculado. O que a gente tem que fazer, né? Eu não posso simplesmente permitir que a vaga seja perdida sem nenhum estudante matriculado. O estudante matriculado, ele não pode ficar também matriculado sem a vaga ser reduzida. Então, isso não pode acontecer. Duas pessoas utilizando uma mesma vaga, né? A última vaga, por exemplo, também não pode acontecer. Nós temos também que evitar que uma confirmação seja exibida sem uma persistência real. Imagina que o aluno se matricula, parece, parabéns, está matriculado, e na verdade falhou, ele não salvou. Né? Então, tudo isso tem que considerar na hora, né, de salvar ou de executar alguma operação. Tem que pensar, e se falhar? Como é que eu falho de maneira segura? No mínimo, eu teria que mandar uma mensagem para o estudante dizendo, olha, infelizmente a matrícula não foi processada, ela está pendente, ou ela foi cancelada, por favor, repita, né? É melhor, nesses casos, você fazer isso do que você fazer com que ele pense que ele está matriculado e não está. Tá? Então, eu tenho que pensar com consciência e dar formas de recuperação daquela falha para que eu tenha uma falha segura na arquitetura do meu projeto de software seguro. Imagina agora uma situação de concorrência pela última vaga. Esse é um excelente exemplo arquitetural, né? Imagina que uma turma com apenas uma vaga disponível e dois estudantes, eles clicam em matricular de forma quase simultânea. Ambos consultam vagas disponíveis igual a um e na hora que os dois visualizam ali, opa, tem uma vaga, eles clicam, um deles clicou antes, né? Mas foi quase junto. Eles viram ao mesmo tempo que tinha uma vaga. Se o sistema ele mostrou a opção de se matricular, né, porque tinha uma vaga, para os dois ao mesmo tempo, os dois clicarem mais ou menos junto, o sistema não pode simplesmente matricular os dois, porque ele tinha dito, né, por mais que o sistema tinha dito, olha, tem uma vaga, né, ele não pode matricular os dois. Então nós temos que resolver não pela interface, mas sim pelo back-end. Cada uma das solicitações que chegarem no back-end, nós temos que separar com uma transação diferente. Uma delas vai chegar um pouquinho antes, vai ter uma concorrência lá no banco de dados, mas uma delas vai ser persistida antes. E aí nós temos que ter ali bloqueio adequado, temos que ter no banco de dados regras de restrição de integridade, atualização atômica, ou seja, se eu atualizei, eu preciso fazer com que aquela alteração ela realmente seja percebida por todos os outros usuários, tá? Ou ela faz por completo ou ela não faz, né? Então, a primeira pessoa que se inscreveu, né, que tentou matricular, ela vai conseguir, e aquela que fez 0,002 segundos depois, por mais que ela tenha visto a informação e o botãozinho estava disponível para ela, essa segunda matrícula vai ter que bater no servidor e dizer, opa, peraí que se essa aqui fosse matriculada, teria 31, só tem 30 vagas. Então, voltaria uma mensagem dizendo, infelizmente, não deu certo, atualize a página, tente de novo, e aí sim, quando atualizar a página e tentar de novo, vai aparecer que não tem nenhuma vaga a mais, tá? Então, é necessário que a confirmação ela só seja emitida para o usuário depois que a vaga tiver sido reservada de maneira consistente. E não só porque o usuário clicou no botão de salvar, de confirmar a matrícula, né? Sem considerar que eu posso ter dois usuários ao mesmo tempo. É por isso que muitas vezes na Unipampa mesmo nós temos um período para solicitação de matrícula,
e outro período para você ver se deu certo, né? Daqui uns dias você vê se foi aprovado ou se não foi. Então, se você tivesse só um botão que fala, beleza, matriculou, e não tivesse um controle de segurança desse também, imagina que você pode ter problemas como esse, de você achar que está matriculado, mas na prática você não está, tá? Então,